Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Usina do Empreendedor. Estamos diretamente do Multicentro Sebrae, no evento Expo Indústria 2025, na Agência Marandu. Hoje, nesse momento, nós vamos falar com duas pessoas responsáveis pela Mel da Tribo, professor Maurício e o nosso aluno Ângelo. Por gentileza, pode fazer a apresentação de vocês individualmente. Obrigado, Bira, pelo convite de estarmos aqui na Feira do Empreendedor nesse podcast. E nós, como você bem falou, nós somos da Mel da Tribo, que é uma startup ligada à agência Marandu, cujo nosso principal objetivo é a multiplicação das colônias de abelha-tiúba em larga escala. Todos nós sabemos que existe uma certa dificuldade na reprodução dessas abelhas. E a Mel da Tribo quer contribuir, juntamente com os nossos alunos, a multiplicar essas colônias e ofertar isso à sociedade maranhense. Muito bom. E o nosso Ângelo, pode se identificar, Ângelo, por gentileza? Eu sou o Ângelo, sou morador de Anajatuba, mas vim para cá à procura de estudo, né? Fiz o vestibular da UEM, passei, e agora estou aqui com o professor Maurício, na equipe Mel da Tribo. Eu sempre trabalhei com o professor lá no sítio dele, com abelha-tiúba, e venho gostando de estar trabalhando com as abelhas no momento, e até agora estou aqui com ele nesse projeto da Mel da Tribo. Bom, professor Maurício, como que surgiu a ideia de se criar o Mel da Tribo? Qual foi o problema que o senhor e a equipe identificou e que a startup se propôs a resolver? Bira, a ideia surgiu há muito tempo atrás, quando eu ainda estava fazendo a minha tese de doutoramento. A gente teve que fazer umas coletas aqui no Maranhão. E quando eu passei por volta de 1996, eu percebi que o Maranhão tinha uma grande abelha, que era a abelha-tiúba. Entretanto, ela não estava sendo dado o devido valor, não só pelos meliponicultores, pelas comunidades, mas também pelo governo. Por quê? Porque muitas dessas criações, a grande maioria dessas criações, eram ou em comércios caboclos, comércios despadronizados, ou era mesmo no próprio toco, né, das plantas, que a gente chama hoje em dia de cortiço. Então a gente percebeu que faltava levar desenvolvimento tecnológico para o pequeno produtor rural. E aí, com isso, a gente verificou que para alcançar esse resultado de melhorar a meliponicultura maranhense, teríamos que criar uma empresa para poder resolver esse tipo de problema. Ou seja, eram comércios, eram meliponicultores que estava faltando ter acesso à ciência, à tecnologia. E aí a Mel da Tribo se prontificou para isso, e se prontifica até agora. E como surgiu essa denominação Mel da Tribo? Por que assim? Porque as abelhas, elas são divididas em grupos. E os grupos são denominados, são chamados de tribo. E aí Mel da Tribo significa mel das tribos das abelhas, né? Então a gente, por exemplo, tem a abelha africanizada, que pertence à tribo Apine. Já as nossas abelhas sem ferrão, antigamente era dividida em duas tribos, a Meliponine e a Trigonine. No caso, a tiúba seria da tribo Meliponine. E aí, também pelo fato delas serem abelhas nativas, né, indígenas, sem ferrão, então a gente teve esse colocou essa denominação dúbia, né? Se era a tribo mesmo dos índios, mas na realidade é a tribo das abelhas. Né? Me fala uma coisa, falando um pouco sobre o que vocês fazem, né, que produzem, quais são os principais produtos ou serviços que a Mel da Tribo oferece para a comunidade, para um empreendedor que quer iniciar ou quer melhorar o seu, né, a sua maneira de criar? Uma das importâncias que, ao meu ver, tem levado a Mel da Tribo a ter um certo sucesso é que nós levamos a tecnologia para o pequeno produtor rural. Então, desde 2003, a Mel da Tribo ela fez parceria com o Sebrae, fazia parte da lista dos consultores do Sebrae,
e juntamente com o Sebrae e a própria universidade, a gente conseguiu levar a tecnologia ao pequeno produtor rural. Então existe uma região no Maranhão chamada Baixada Maranhense, que no início dos anos 2000 ainda não existia nenhuma tecnificação entre os criadores. E hoje em dia, se você visitar certos municípios da Baixada, você vai verificar que os criadores de abelha já possuem uma certa tecnificação e um certo manejo dessas abelhas. É mais manejo consciente, racional. né? Ele é mais consciente, né? Eles são mais conscientes. Inclusive, a Mel da Tribo contribuiu não só na qualificação profissional desses meliponicultores, mas também ajudou a dar cidadania para eles, porque eles começaram a se tornarem mais visíveis na sociedade e começaram também a fazer sucesso juntamente com a abelha tiúba, né, que é a principal abelha do nosso estado. Como é que o Ângelo entrou nessa história de estar acompanhando esse trabalho e lá no seu município, Ângelo, como é que você viu depois que começou esse trabalho do Maurício, do Mel da Tribo, os resultados? O que você sentiu de melhoria, de mudança, né, no sistema de criação? O Ângelo eu conheci ainda muito novo, ele devia ter uns 10, 12 anos. Então, eu conheço bem a família do Ângelo. Eu tenho um pequeno sítio lá em Anajatuba e desde essa época o Ângelo tem me acompanhado nessas minhas atividades da abelha. Então ele cresceu e cresceu vendo essas atividades, vendo eu realizar essas atividades principalmente com a abelha tiúba. Então ele já tem um certo controle da reprodução, manejo racional. E agora ele chegou na universidade, fez vestibular, como ele falou ainda agora, ainda há pouco, e está fazendo o curso de zootecnia, que é um curso bem na direção do que ele gosta de fazer, que é essa parte de criação de abelha. Inclusive ele é criador lá na comunidade onde ele tem a sua residência, a casa dos seus pais. Lá eles também criam a abelha, tanto a tiúba quanto a abelha africanizada, e está comigo nessa empreitada, né? Ângelo, você sentiu muita dificuldade em modernizar a sua criação ou chamar a família para enveredar para um sistema de criação mais tecnificado? Sim, é bem diferente do jeito que a gente criava lá. A gente não sabia assim a parte da multiplicação, de fazer a multiplicação. E eu vi com o professor Maurício que não é muito difícil de fazer, é só ter um pouco de paciência e fazendo aos pouquinhos que vai aprendendo. Bom, fazer parte da incubadora UEMA é um passo muito importante para qualquer startup, para qualquer empresa. Qual a relevância desse programa para o desenvolvimento da Mel da Tribo e quais os principais benefícios que já colheram dessa aliança, dessa parceria, dessa caminhada junto com a agência? A importância da Mel da Tribo, juntamente na incubadora UEMA, é que nessa visão, né, de aliar as empresas privadas com a instituição universitária, isso faz com que a gente possa pegar todo aquele conhecimento que estava nos livros, que estava em periódicos, e juntamente com os nossos alunos, dar uma aplicabilidade a esses conhecimentos. Então a gente consegue pegar conhecimento científico e traduzir para um conhecimento social, né? Levando a boa nova, que seria a ciência, para aquelas pessoas que, se não fosse desse jeito não teria como ter acesso. Então, no momento em que a gente produz os trabalhos científicos na universidade, juntamente com os nossos alunos, e depois ter a oportunidade que a Marandu está dando juntamente com o EMA, de transformar esse conhecimento que estava no meio estritamente acadêmico e levar para a comunidade, isso é muito importante, porque o conhecimento começa a ter valor, né? Um valor aplicável e um valor de desenvolvimento social. Bom, quais são os resultados que a Mel da Tribo, vocês esperam alcançar ao final desse período de incubação, né? Como vocês medem esse sucesso, né? Como que vocês criam indicadores, opa, está dando resultado. Eu pergunto para o senhor e pergunto para o Ângelo, como é que ele está se
sentindo a mudança lá no interior, lá em Anajatuba, lá na comunidade dele, depois que passou a ser incubado? No nosso caso, o fator de, vamos colocar assim, de sucesso é quando a gente conseguir realmente chegar a um número mínimo de colmeias para que a gente possa multiplicar em escala logarítmica, né? Escala exponencial. Então a gente já está trabalhando para isso, já conseguimos adaptar a abelha tiúba dentro daquelas caixas Tetra Pak, que é aquelas caixas de leite longa-vida, e reduzir o tamanho da colmeia. Então a gente já estamos criando elas em mini colmeias. Agora chegou a parte dessas colônias que já estão nessas mini colmeias, de desenvolver, em produzir novos favos, mais favos e mais abelhas. Para aí sim a gente começar a multiplicar de uma colmeia para outra, que é muito mais fácil. Então a principal dificuldade é essa parte inicial, de fazer com que a abelha consiga montar sua casa, por assim dizer, num espaço bastante reduzido. Conviva com a nova moradia. Exatamente, que é 1 litro só, né, basicamente, né? Então a gente está diminuindo praticamente 26 litros, né? Porque uma colmeia normal são 27 litros. Então a gente está reduzindo, eu acho que mais 90% da área do volume total de uma colmeia tradicional. Como é que você enxergou isso? Você ficou meio desconfiado lá, Ângelo? Fiquei meio perdido com isso aí. Eu não sabia como é, né? Eu cheguei, ele tava lá com as caixinhas, ele só falou que era para passar lá a cera lá no negócio, eu fiquei me perguntando, mas para que é isso? Como é que vai fazer? Aí depois ele foi me ensinando tudo com jeito e eu fui pegar. Muda bastante. Muda bastante. Diminui um pouco o trabalho ou não? Diminui, mas não muito. Você já está colhendo o resultado dessa mudança, dessa metodologia? Já, resultado. E indicaria para outros meliponicultores, apicultores também trabalharem, né? Com certeza. Muito bom. Fechando as perguntas, olhando para o futuro, quais são os próximos passos da Mel da Tribo? Quer alcançar, né? E quais são as metas de médio e longo prazo? Os próximos passos é exatamente a gente conseguir desenvolver toda a tecnologia junto com os meliponicultores. A gente conseguiu fazer uma boa parte desse experimento em laboratório. Nós já pegamos as várias mini colmeias e já levamos para os meliponicultores, mas aí a gente quer crescer. Então aí nós vamos ter que fazer parceria com meliponicultores de diferentes regiões do Maranhão. E eles também, por sua vez, vão nos ajudar a manter essas colônias nesses ambientes naturais, para que depois, com todas elas já em colmeias padronizadas, a gente escolher quais são as melhores geneticamente, aquelas que crescem com mais velocidade. Para aí sim pegar essas já geneticamente mais selecionadas e colocar para produzir mel. E aí com base a gente vai estar oferecendo não só um produto, que é a abelha tiúba por si só, mas também um produto com uma genética diferenciada, capaz de produzir mel de alta qualidade. Então, se a gente fosse analisar aqui como leigo, pode ter abelha que tem uma característica de produzir mel e a outra de ter uma habilidade ali para própolis. É assim ou nessa experiência não tem nada a ver? Exatamente. Bira, na genética a gente aprende o seguinte, que a genética é o estudo do material genético em si, né, da molécula de DNA, mas também que a parte hereditária, mas também existe a variação. E a variação é muito importante. Por quê? Porque parte da variação é herdável, é hereditária, mas a outra parte não é ambiental. Como a gente quer fazer com que uma característica boa vá aparecer nas futuras gerações, então a gente tem que identificar qual que é a característica que está relacionada à genética para a gente poder selecionar essas características e ao mesmo tempo estamos selecionando material hereditário para dar estabilidade e a gente poder gerar milhares de colônias com aquela característica. Então um processo importante é a seleção, é eu pegar as melhores colmeias para poder produzir mais mel. Por isso que é um trabalho de médio e longo prazo, né? Você tá mexendo com o habitat de uma espécie, né? E é um produto, é um processo biotecnológico.
né? Não é só a criação de uma determinada espécie de abelha, é a criação junto com o melhoramento genético, né? Porque no nosso projeto exatamente isso tem que acontecer. A gente não quer ofertar uma abelha qualquer, a gente quer ofertar uma abelha que a gente sabe que produza, em média, mais mel do que o restante das outras abelhas que estão espalhadas no Maranhão. linguajar lá é uma abelha com pedigree. É uma É abelha a com PO pedigree da vida, né? Então, Exatamente. gente, eu gostaria de salientar lá a questão do Armazém do Empreendedor. O que o senhor achou dessa iniciativa da Secretaria de Indústria, juntamente com a Agência Marandu, de disponibilizar esse espaço lá? Exatamente, é muito importante porque está dando visibilidade às startups, né? E o Maranhão fica sabendo aquelas pessoas que têm uma ideia de inovação, uma ideia de melhoria da sociedade, né? E a gente vê que essas startups são muito importantes porque, de certa forma, cada uma tenta transformar o mundo ao seu redor. E com isso a gente percebe que a gente pode ter um futuro melhor do que a gente tem hoje, né? Através das startups. Muito bom. Gostaria de agradecer demais a entrevista com vocês, a participação no podcast. E fique à vontade para explicar para os nossos, né, internautas aonde mantém contato, de que forma que mantém contato com a Mel da Tribo. Bom, a Mel da Tribo, ela está sempre, né? Nós estamos sempre na UEMA, especialmente na agência Marandu, que fica ao lado da Igreja do Carmo. E nós também temos o Instagram, né? Que é @meldatribo. E através desse Instagram a gente também pode realizar os contatos. Também temos o telefone do WhatsApp, que é 989-8178-5838. Pode repetir, professor? 989-8178-5838. Agradecer ao Ângelo a participação e ao senhor e falar, o podcast Usina do Empreendedor é a sua casa, é a casa de vocês. Quando quiserem apresentar uma novidade ou uma melhoria no processo que vocês estão apresentando, desenvolvendo, pode procurar a gente. Obrigado, Bira, e nós é que agradecemos. Esse seu trabalho é de extrema importância para o desenvolvimento científico e tecnológico do Maranhão. Nós temos acompanhado isso frequentemente. Muito obrigado, tenham uma excelente feira para vocês. Obrigado. Muito obrigado, igualmente. Sabino.